Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha numa cidade antiga fascinante, Pérgamo, e numa mensagem assim muito forte para a comunidade cristã de lá no Apocalipse. A nossa fonte principal é um estudo bem detalhado das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Olá, e que cidade, né? Pois é, Pérgamo é chamada, assim, nada mais nada menos que o lugar onde Satanás habita. É forte, né? Muito forte. O nosso objetivo hoje é tentar desvendar o que fazia essa cidade ser tão significativa, ou talvez tão perigosa, né? Do ponto de vista histórico, religioso, para a gente entender bem a mensagem de Apocalipse 2, versículos 12 e 17. Por que essa descrição tão carregada? É uma pergunta central, sem dúvida. O que tinha lá de tão especial? E olha que curioso. Mesmo não estando nas rotas comerciais principais, Plínio Velho disse que era a mais famosa de todas as cidades da Ásia. E tem mais: o nome pergaminho, aquele material que a gente conhece dos textos antigos, vem de Pérgamo. Como pode, né? É uma história, entanto. Mostra que a fama dela vinha de outras fontes. Exato. E Pérgamo não era qualquer cidadezinha, tinha um peso histórico assim enorme. Foi capital do reino Seleucida, depois por quase 400 anos, capital da província romana da Ásia. O geógrafo Estrabão chegou a chamá-la de Ilustre. Ilustre. Dá para sentir o poder, né? Era um centro administrativo e político consolidado. E a localização também ajudava muito. Ficava lá no topo de uma colina bem alta, cônica, dominando o vale do rio Caico. Dava para ver o Mediterrâneo a uns 25 quilômetros. O William Ramsay, um arqueólogo conhecido, descreveu como uma cidade real, uma sede de autoridade que você vivia de longe. Exatamente. Imagina o impacto visual daquilo. E essa imponência não era só política. Culturalmente, Pérgamo estava num nível altíssimo. Mais que Éfeso e Esmirna, Em talvez? termos culturais, sim. Éfeso e Esmirna eram maiores comercialmente. Mas Pérgamo? Bem, Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo antigo, coisa de 200 mil rolos. 200 mil? Só Nossa, Alexandria tinha mais. Isso diz muito, né? Sobre o status intelectual, cultural da cidade. com certeza. E a história do pergaminho, como é que surgiu essa ligação? Ah, essa história é ótima. Mostra como a necessidade impulsiona a inovação, né? Conta aí. Parece que o rei Ptolomeu do Egito, talvez com um pouco de ciúmes da biblioteca de Pérgamo crescendo tanto, proibiu a exportação de papiro para lá. O papiro era um material de escrita padrão, né? Certo. E aí? E aí que em Pérgamo eles tiveram que se virar e inventaram uma alternativa, o pergaminho. Feito de peles de animais, tratadas, alisadas, o nome vem daí mesmo, Pergamena charta, o papel de Pérgamo. Que interessante. Uma rivalidade cultural que acabou gerando uma invenção fundamental. E o material até mais durável, em muitos casos, que o papiro. Incrível. Mas Pérgamo não era só poder político e cultura, certo? A religião também pesava muito ali. Pesava demais. Era vista como uma defensora das tradições gregas, da adoração aos deuses pagãos, tinha santuários famosíssimos que atraíam gente de todo o mundo greco-romano. E imagino que alguns desses santuários tenham a ver com aquela descrição do trono de Satanás, né? É a conexão mais provável, sim. Dois se destacam muito nesse sentido. Primeiro, o famoso Altar de Zeus. O altar de Zeus. Isso. Foi construído ali por volta de 180 160 a.C. para comemorar uma vitória militar importante. E era uma estrutura, assim, colossal. Quão grande? Olha, tinha quase 36 metros de largura por 33 de profundidade e uns 12, talvez 14 metros de altura. Ficava na Acrópole, no ponto mais alto, e tinha o formato de um trono gigante. Um trono mesmo. Sim, um trono imponente. E a fumaça dos sacrifícios que eram feitos ali subia diariamente. Muitos estudiosos olham para esse altar dedicado ao rei dos deuses pagãos, dominando a cidade, e veem a imagem perfeita do trono que o Apocalipse menciona. A conexão visual é muito forte. Nossa, um trono físico gigante soltando fumaça de sacrifício. Dá pra entender a associação. E qual era o segundo santuário importante? O segundo era o complexo dedicado a Esculápio, o deus da cura. Pérgamo era o centro de culto a Esculápio.
Tanto que ele era chamado de o deus Pergameno. Ah, o deus da cura. Exato. O Asclepion de Pérgamo era um dos centros de cura mais famosos do mundo antigo. Uma espécie de hospital, spa sagrado. As pessoas iam de muito longe buscar cura, tanto física quanto psicológica. Um estudioso, R.H. Charles, até comparou Pérgamo com Lourdes, sabe? A Lourdes da antiguidade. Entendi. Mas qual a ligação disso com o Satanás? Onde entra essa conexão? A conexão está no símbolo de Esculápio. Era a serpente, geralmente enrolada num cajado. A serpente. Isso. E a serpente na Bíblia tem toda uma carga negativa, né? Ligada à tentação no Éden, ao próprio Satanás. Então você ter um culto tão importante, tão central na cidade, usando a serpente como símbolo de cura e poder, num lugar já cheio de outros cultos pagãos? Exatamente. Isso certamente reforçava a percepção cristã de Pérgamo como um lugar espiritualmente perigoso. É uma ironia muito forte, né? Aquilo que o mundo via como cura, como poder divino, a fé cristã primitiva podia enxergar como um engano satânico. Faz todo sentido. Então a gente tem o trono de Zeus, a serpente de Esculápio, são peças que se encaixam bem nessa imagem de um centro de poder espiritual contrário ao cristianismo. Mas ainda falta uma peça importante, né? O poder de Roma. Exatamente. E essa é talvez a peça-chave para entender a pressão específica sobre os cristãos ali. Pérgamo era a capital administrativa da província da Ásia. A capital. Isso significava que era o centro regional do culto ao imperador romano. E esse culto não era só religioso, era uma questão de lealdade política, fundamental para a unidade do império. E como isso afetava os cristãos na prática, no dia a dia? Afetava diretamente, e de forma muito perigosa. Existia uma exigência cívica, provavelmente anual, tinha que ir ao templo de César. Que, aliás, foi o primeiro na Ásia, né, em Pérgamo. O primeiro desde 29 a.C., dedicado a Augusto e Roma. A pessoa tinha que ir lá, queimar um pouquinho de incenso no altar e declarar: César é o Senhor, Caesar Kyrios. César é o Senhor. Para os romanos, um ato de lealdade política normal. Mas para os cristãos que confessavam Jesus é o Senhor, Isus Kyrios. Era impossível, era idolatria. Idolatria pura, uma negação total da fé deles. E se recusassem, quais eram as consequências? Gravíssimas. Recusar era visto como traição, deslealdade, um ato subversivo contra o império. E as autoridades romanas em Pérgamo, por ser a sede do governo provincial, tinham um chamado jus gladi. O direito da espada. Exato. O procônsulo romano ali tinha o poder de decretar e executar a pena de morte, em muitos casos sem nem precisar consultar Roma. Nossa! Então os cristãos que se recusavam a declarar César como Senhor viviam sobre uma ameaça constante e bem real de execução. Entendido. Que contexto, hein? Um caldeirão de paganismo grego, romano, poder político imperial e essa exigência de idolatria sob pena de morte. Ufa! Agora sim, a carta do Apocalipse para a igreja de Pérgamo, nossa, ela começa a fazer muito mais sentido. Como é que ela começa mesmo? A carta começa com uma descrição de Cristo que é um contraponto direto a esse poder de Roma. Diz assim: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2:12. A espada, justamente o símbolo do poder romano em Pérgamo, o jus gladi. Precisamente. A mensagem ali era imediata e muito poderosa para aqueles cristãos. É como se dissesse: vocês veem a espada de Roma, temem o poder dela de tirar a vida física, mas a autoridade final, a espada verdadeira que julga com justiça perfeita e decide sobre vida e morte eternas, essa pertence a Cristo, não a César. Que afirmação! É uma declaração radical da soberania de Jesus sobre o império. Totalmente. Uau! Isso muda tudo. E logo depois vem a frase principal. Eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2:13. Cristo reconhece a dureza do lugar onde eles viviam. Sim, ele reconhece a realidade deles. O trono de Satanás pode ser uma referência a uma daquelas estruturas que a gente falou. O altar de Zeus, o culto de Esculápio com a serpente, ou talvez, de forma mais ampla, Pérgamo como o centro nervoso do culto imperial na Ásia, que exigia a negação de Cristo. Ou uma combinação de tudo isso, talvez. É bem possível. Representando a concentração do poder pagão e da oposição espiritual naquele lugar específico. A cidade era, simbolicamente, e talvez até percebida como literalmente,
um quartel-general da oposição a Deus. E mesmo nesse ambiente terrível, hostil, a igreja recebe um elogio, né? Recebe sim, e um elogio muito importante. Porém, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. Apesar de toda a pressão, a maioria ali estava firme, apegada ao nome de Jesus. E já tinham até um mártir, esse Antipas. Antipas. O que a gente sabe sobre ele, além do que está na carta? A Bíblia não dá mais detalhes, mas a tradição cristã posterior, registrada por Tertuliano, por exemplo, diz que ele foi bispo de Pérgamo e foi martirizado justamente por se recusar a sacrificar aos deuses romanos e a negar Cristo. E como ele morreu? A tradição conta. Conta. E é brutal. Dizem que ele foi assado lentamente dentro de uma estátua oca de bronze em forma de touro, um instrumento usado para sacrifícios pagãos. Que horror, mas que firmeza na fé. Exato. E é muito significativo que Jesus o chame de minha fiel testemunha. Em grego, mártes, de onde vem a palavra mártir. É o mesmo título que o próprio Jesus usa para si no Apocalipse. É uma honra imensa que ele dá a Antipas. Um testemunho poderoso no meio de tanta hostilidade. Mas a carta não era só elogio, né? Tinha problemas sérios lá dentro da igreja também. Infelizmente, sim. E aí vem a repreensão. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E logo em seguida, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2, 14 e 15. O perigo agora vinha de dentro, de gente que estava comprometendo a fé. Balaão e Nicolaítas. O que essas doutrinas ensinavam exatamente ali em Pérgamo? Olha, elas parecem ser duas faces do mesmo problema central. A tentação de fazer concessões à cultura pagã para evitar o conflito, a perseguição. Fazer vista grossa, digamos assim. Isso. A doutrina de Balaão lembra a história lá do Antigo Testamento, né? O profeta Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Então ele aconselhou o rei Balaque a usar mulheres moabitas para seduzir os israelitas. Levar eles para a idolatria, para as festas pagãs e para a imoralidade sexual. E isso enfraqueceu Jerael, né? Exato. Trouxe o juízo de Deus. Em Pérgamo, essa doutrina provavelmente significava ensinos que diziam: não tem problema participar dos banquetes nos templos pagãos, comer aquela carne sacrificada aos ídolos, ou talvez até participar das práticas imorais que rolavam nesses rituais. Era um jeito de se encaixar socialmente, de não parecer estranho ou esquisito, ou até desleal para o império. Entendi. E os nicolaítas? Era parecido? Tudo indica que sim. A origem deles é meio obscura, mas o jeito como são mencionados logo depois de Balaão com a frase assim tens também, sugere algo muito similar. O nome Nicolaítas talvez venha do grego nikao, conquistar, e laos, povo. Conquistadores do povo. É uma possibilidade. E, curiosamente, Balaão, em hebraico, pode ter um significado parecido, algo como destruidor do povo. Isso reforça a ideia de que os dois representavam ensinos que corrompiam o povo de Deus por dentro. Talvez os nicolaítas fossem até mais, digamos, filosóficos. Talvez ligados a um gnosticismo primitivo que separava espírito e matéria. Aquela ideia de que o que se faz com o corpo não afeta o espírito. Exatamente. Seria uma justificativa teológica para poder participar dos rituais pagãos, comer a carne sacrificada, sem culpa, para se comprometer sem achar que estava pecando. Entendi. Eram doutrinas que, na prática, diziam, relaxa, pode participar um pouco da cultura aí fora, não tem problema, Deus entende. Mas isso acabava minando a identidade cristã, o testemunho deles. Exatamente. E era uma tentação muito real. Imagina você viver numa cidade onde tudo, a vida social, a economia, a política, está amarrado no paganismo e no culto imperial. Não participar significava isolamento, perder negócios, ser visto com suspeita e, como a gente viu, até correr risco de vida. Essas doutrinas ofereciam um caminho mais fácil, sabe? Uma forma de evitar a cruz. E qual foi a resposta de Cristo para isso? A resposta é um chamado direto, urgente, ao arrependimento e uma advertência bem séria.
Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles, ou seja, contra os que seguem essas doutrinas, batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. A espada de novo. Sim, a mesma espada que representa a autoridade suprema de Cristo sobre Roma, agora seria usada para julgar aqueles dentro da igreja que estavam promovendo e vivendo esse compromisso. O juízo ia começar pela casa de Deus. Não tinha meio termo ali. Uma mensagem muito séria mesmo. Mas, como nas outras cartas, sempre tem as promessas para os vencedores, né? Para quem resiste. Sim, graças a Deus. E são promessas lindas que contrastam diretamente com as seduções e as ameaças de Pérgamo. A primeira é: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Apocalipse 2,17. O maná, o pão do deserto. Mas por que escondido? O que isso quer dizer? O maná, claro, lembra o sustento que Deus deu para o povo no deserto. Na tradição judaica da época, existia uma crença, uma expectativa de que o maná original, que teria sido escondido antes da destruição do primeiro templo, ia reaparecer na era do Messias. Ah, entendi. Então, o maná escondido aqui simboliza o sustento espiritual perfeito, íntimo, eterno, que vem de Deus. As bênçãos completas da comunhão com Ele na era que virá. É um contraste direto com aqueles banquetes pagãos, com a carne sacrificada aos ídolos. Cristo oferece o verdadeiro alimento do céu, não a comida contaminada do mundo. Que promessa profunda. Linda mesmo. E a segunda promessa? Aquela da pedrinha branca. E dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Essa é um pouco mais misteriosa, mas cheia de significado também. Pedrinhas brancas tinham vários usos naquele tempo. Como o que, por exemplo? Podiam ser usadas por jurados para votar pela absolvição de alguém, a preta era para condenação. Podiam servir como um tipo de ingresso, sabe, uma senha para entrar em eventos especiais, tipo banquetes. Ou podiam ser dadas como prêmio para vencedores de competições. Então, o que ela representa aqui na carta? Provavelmente uma combinação dessas ideias. Absolvição no juízo final, aprovação de Deus, acesso garantido à presença dele, ao banquete celestial, é a garantia de que Deus te aceita. Uau! E o nome novo é ainda mais pessoal. Na Bíblia, quando Deus dá um nome novo para alguém, pensa em Abrão virando Abraão, Jacó virando Israel, Simão virando Pedro, isso sempre significa uma transformação. De caráter, de status, um novo destino. Certo. Esse nome novo aqui, que só Deus e a pessoa conhecem, sugere uma identidade celestial, única, segura, íntima. Uma relação pessoal e profunda com Deus, que substitui qualquer identidade terrena, qualquer nome que o Império Romano tentasse impor. É a promessa de uma nova realidade, uma transformação completa para quem se mantém fiel. Maná escondido e uma pedrinha branca com um nome novo. Que promessas! Sustento íntimo, aprovação divina, acesso garantido e uma nova identidade pessoal com Deus. É um contraste absurdo com a pressão para se conformar, para dizer César é o Senhor e se misturar com a multidão pagã. Exatamente. Recapitulando, Pérgamo era essa cidade de imenso prestígio, cultura, poder político, mas também um foco intenso de paganismo. O trono de Zeus lá no alto, o culto de Esculápio com sua serpente, a exigência mortal do culto imperial. Não é à toa que foi descrita como onde Satanás habita. Verdade. E entender todo esse pano de fundo torna a mensagem do Apocalipse para eles incrivelmente viva, né? A espada de Cristo desafia diretamente a espada de Roma. As críticas a Balaão e aos nicolaítas mostram as tentações reais que eles enfrentavam para se comprometer. E as promessas... as promessas do maná escondido e da pedrinha branca oferecem uma esperança tão pessoal, tão transcendente, que nenhum império, nenhum culto pagão poderia sequer sonhar em oferecer. A gente vê ali a luta e a fé dos primeiros cristãos num dos ambientes mais desafiadores que a gente pode imaginar. Realmente é uma janela fascinante para a vida da igreja primitiva. E nos deixa pensando, né? A pressão em Pérgamo para dizer César é o Senhor era muito explícita, pública, com um risco de vida real. Hoje as pressões para a gente comprometer as nossas convicções talvez sejam mais sutis, né? Mais culturais, menos óbvias. É uma reflexão muito pertinente.
Quais seriam os nossos equivalentes modernos de comer coisas sacrificadas aos ídolos? Que doutrinas de Balaão ou dos nicolaítas podem surgir hoje em dia, talvez, nos incentivando a diluir a nossa fé em troca de aceitação social ou sucesso profissional, ou simplesmente por conforto, por conveniência? Como a gente pode permanecer fiel, né? Retendo o nome de Jesus nos nossos próprios contextos, tão diferentes, mas talvez com pressões igualmente fortes, só que disfarçadas. Como identificar e resistir a essas pressões buscando o maná escondido e a pedrinha branca que só Deus pode dar, em vez de correr atrás das gratificações passageiras que o mundo oferece? Fica aí a questão no ar, algo para cada um de nós pensar e ponderar.